Vamos lá, estamos quase terminando o direito penal. 319. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319-A, conhecido como prevaricação imprópria, deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui não tem multa. É bom anotar essas peculiaridades. Com descendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Advocacia administrativa, artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, aí a pena já muda, aqui qualifica. Vai ser detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Então, lá, o primeiro seria detenção de 1 a 3 meses ou multa, mas se o interesse é ilegítimo, aí muda e vai para detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Então, qualifica. No caso da advocacia administrativa, que não tem nada a ver com advogado, a banca costuma fazer essa pegadinha. Ah, advocacia administrativa, então só advogado que comete? Não. É funcionário público. Qualquer funcionário público pode cometer. Então, não tem a ver com a profissão de advogado. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos e multa. Aqui dá para perceber que mudou a pena base. Se o fato resulta prejuízo, a detenção é de 3 meses a 1 ano e multa. Agora, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, aí já passa a ser de 1 a 3 anos e multa, qualifica. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação de sigilo funcional, artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Pena,
detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, quando estiver assim, se o fato não constitui crime mais grave, é subsidiário. Na prova pode perguntar se é subsidiário. Então, você vai colocar que sim. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem? 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, aí já passa a ser reclusão. Viu que qualificou? A pena primeiro era detenção, então vai mudar a pena base para reclusão de 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então aqui não tem autarquia. Pode ser que na prova venha essa pegadinha e a banca coloque autarquia. Se colocar autarquia não está certo porque não está nesse rol. Usurpação de função pública, artigo 328, usurpar o exercício de função pública, pena detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato agente aufere vantagem, então aqui vai qualificar, aí já vai ser reclusão de 2 a 5 anos e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência, tem que ter violência, ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, que a pena é de detenção de 2 meses a 2 anos. Agora vai qualificar, vai mudar a pena base. Prestou atenção? É detenção. Agora eu vou continuar. Parágrafo 1º. Se o fato, em razão da resistência, não se executa, aí passa a ser pena de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato, artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência, artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Aqui você vai fazer uma distinção desse que é tráfico de influência com exploração de prestígio. Exploração de prestígio tem outros agentes que são alvo disso. Aqui é por funcionário público, depois presta atenção quando eu estiver na exploração de prestígio.
Então, a pena nesse caso do tráfico de influência é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. O último artigo deste bloco. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3. Lembra que corrupção ativa é 1/3, tem outros que é 1/6. Então, a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Depois vai ter mais um bloco e a gente já encerra direito penal. Até o próximo.